Oitavo ano, tudo bem, turma? Vamos à nossa próxima aula do capítulo 14, que se trata da formação territorial e povoamento dos Estados Unidos da América. A formação do território, do que hoje, que viria a construir o território dos Estados Unidos da América, tem relação com as grandes navegações do século XV e também com a crise econômica que abateu a Inglaterra no final do século XVI. A crise, somadas às perseguições religiosas, levaram uma parcela da população inglesa a se deslocar para as colônias da América do Norte. Na costa leste, se fixaram em sua maior parte e formaram as conhecidas colônias de povoamento, ocupando-se inicialmente de cultivos que abasteciam o mercado interno e um pequeno comércio. Os territórios ocupados pelos ingleses na costa leste foram conhecidos como 13 colônias. Elas deram origem à nação estadunidense e também exerceram influência na colonização do Canadá. Embora predominante, a colônia de povoamento não se estendeu a todas as colônias inglesas. A porção sul representou características típicas das colônias de exploração, na qual a terra era dividida em grandes latifúndios monocultores de algodão e tabaco, com intensa mão de obra escrava. A partir de 1764, para equilibrar suas finanças, a metrópole inglesa impôs vários aumentos a essas colônias, aumentos de impostos, a essas colônias inglesas. Essas medidas, elas acarretaram uma série de revoltas e manifestações que acabou culminando na independência das 13 colônias da América do Norte. Entre 1861 e 1865, as divergências econômicas e políticas entre o norte industrializado e o sul agrícola levaram a uma guerra civil conhecida como Guerra da Secessão. A expansão territorial, que é a conquista do oeste, essa formação territorial dos Estados Unidos, ela foi marcada por conflitos e anexações e também negociações. O expansionismo para o oeste incluiu, esses fatores que já falamos, além do extermínio dos povos nativos, os indígenas. Em 1803, os Estados Unidos compram da França o atual território de Louisiana. Em 1819, compraram da Espanha o território da Flórida. E entre 1843 e 1853, anexaram territórios mexicanos. E eles tinham uma ideologia denominada Ideologia do Destino Manifesto. Essa ideologia, ela pregava que o povo estadunidense foi predestinado por Deus para colonizar e ocupar as terras do norte e do sul, até os limites do Oceano Pacífico. Essa doutrina foi um suporte da política para justificar a matança de milhões dos povos indígenas. Em 1848, os Estados Unidos atingem a costa do Pacífico e, após uma guerra com o México, incorporaram terras dos atuais estados do Arizona, Texas, Nevada, Utah e Califórnia. Motivados pelo ideal do Destino Manifesto, em 1862, o governo elaborou uma lei conhecida como
Homestead Act, que é o ato de propriedade rural, que legitimava a distribuição de terras do governo federal a qualquer homem livre, com o objetivo de ocupar terras do oeste. Essas facilidades atraíram muitos imigrantes, especialmente os europeus. Com a chegada dos imigrantes, eles contribuíram para o aumento significativo da população e também para a expansão territorial, além de acelerar o desenvolvimento econômico. A expansão territorial, ela foi estimulada também pela construção de ferrovias. A dinâmica da população. Em geral, a população dos Estados Unidos desfruta de boas condições de vida, Sabemos que um dos fatores que propiciaram essa característica foi o tipo de colonização desenvolvida. A taxa média anual de crescimento populacional é de 0,75%, dados de 2010-2016, que é típica de países desenvolvidos, com baixo índice de natalidade. Os governos, eles sempre se preocuparam com a tendência demográfica de envelhecimento, como aposentadoria e saúde. Porém, os imigrantes não só mudaram a composição étnica, como também alteraram essa taxa de fecundidade. Os Estados Unidos estão com o maior volume de imigração no mundo, principalmente entre os hispânicos, e entre os hispânicos, os mexicanos, A densidade demográfica dos Estados Unidos é de 35,2 habitantes por quilômetro quadrado. No nordeste do país se destaca um conjunto de áreas metropolitanas muito próxima uma das outras, constituindo as chamadas megalópolis, Uma que se estende aí de Boston até Washington, incluindo Filadélfia, Nova York, Baltimore, que é conhecida como Boswas. Desculpe. Na região dos Grandes Lagos, outra megalópole se estende de Chicago até Pittsburgh, conhecido como Tiflis. Abriga áreas também como Buffalo, Cleveland, Detroit, por aí. A oeste de São Francisco e São Diego, passando por Los Angeles, formou-se uma outra megalópole conhecida como Sansan. O Nordeste, que sempre foi a região mais populosa e urbanizada, industrializada, vem perdendo população para o sul e extremo oeste, que são as áreas de maiores atrações atualmente. Quanto às migrações, campo-cidade, a agropecuária incorporou modernas tecnologias, Atualmente, assim como em outros países, as grandes cidades apresentam também grandes problemas. Nos bairros periféricos, as condições de vida são precárias e parte da população é composta por imigrantes em situação irregular. Até a próxima, beijo a todos.